Muito bem, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos a mais um editorial aqui sobre o caso Adélio Bispo. Pois é, as coisas não param de acontecer, vocês aí do outro lado interagindo, mandando os comentários, me mandando links e mais links para eu apurar as verdades aqui, e eu vou te falar a verdade, eu estou adorando, tá? Porque é o caso que mudou a política brasileira. Existe uma política antes da facada em Jair Messias Bolsonaro e uma política depois da facada em Jair Messias Bolsonaro. A gente acompanhou aí documentários, trouxemos jornalistas envolvidos no documentário que fala que a facada não é verdadeira, é falsa. Trouxemos o Pavinato também, que fala que é um absurdo falar que a facada é falsa, que a barriga do Bolsonaro hoje ela é dividida em duas partes, parece um melão cortado no meio. Então a gente vem recebendo esses links e o último link que eu recebi dá conta de uma verdadeira bomba, né? Uma bomba que fala que Adélio Bispo teria uma recompensa de R$500 mil caso executasse o plano de assassinar Jair Messias Bolsonaro com sucesso no dia 6 de setembro de 2018. Quem fala isso não é nenhum jornalista, não é nenhum curioso, não é nenhum transeunte, como gostam de dizer, é simplesmente um vizinho de cela de Adélio Bispo de Oliveira. Tá? E você vai ver tudo isso comigo. Mas antes eu peço que você, se chegou agora, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu gostei para outras pessoas ficarem mais próximas da verdade do que aconteceu naquele fatídico dia 6 de setembro de 2018 com a nossa política. E claro, deixe o seu comentário, me diga de onde você está assistindo, escreva, eu quero saber a verdade sobre a facada em Bolsonaro, tá? Vamos lá ver o que aconteceu, saiu aqui no jornal, deixa eu colocar em tela cheia que fica melhor para a gente ler aqui, certo? Depoimento do vizinho aqui, o jornal Cidade Online. É um veículo pouco conhecido, né? Eu mesmo não conhecia, entrei na página e aí tive acesso a essa reportagem aqui com a foto do iraniano Farhad Marvizi, vizinho de cela de Adélio Bispo, autor de uma carta dirigida ao presidente Jair Messias Bolsonaro, onde dizia que possuía informações inéditas sobre o atentado ocorrido em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, prestou depoimento à Polícia Federal. O iraniano relatou que começou a se aproximar de Adélio em março deste ano. Ele garante que o autor do atentado contra Bolsonaro lhe revelou o nome do mandante do crime. Olha isso. Farhad também adiantou que Adélio faz parte de uma facção criminosa que receberia R$500 mil como pagamento pela prática do crime. Ele agora quer negociar, revela tudo o que sabe, inclusive o nome do mandante, em troca do perdão judicial. Por outro lado, o criminoso Adélio avisou que quer trocar de advogado, não confia mais naqueles que possivelmente foram contratados pelo suposto mandante. Aí é uma matéria curtinha, né? Tá aí na tela Jornal da Cidade, você tá vendo. E aí nós encontramos uma matéria completa a respeito disso daqui, e eu vou falar para vocês também quem que é o iraniano, tá? Antes de você entender toda a situação, o iraniano ele é um acusado de mandar matar o auditor fiscal, um auditor fiscal, e foi condenado por 20 anos lá no Ceará, né? Ele estava no Ceará, essa é uma matéria do UOL, que vai estar aqui na tela com vocês, para vocês entenderem quem é que está falando, que sabe tudo a respeito do Adélio Bispo. Tá? Essa aqui é curtinha, só para vocês saberem quem é o Farhad. O tribunal do júri acatou a denúncia feita pelo MPF, Ministério Público Federal, e condenou a 20 anos de prisão em regime fechado o empresário iraniano Farhad Marvizi. Deixa eu deixar maior para vocês aqui, que eu acho que é um pouco mais confortável no 150%, né? Agora sim, todo mundo lendo comigo aí. 20 anos de prisão, regime fechado, empresário iraniano Farhad Marvizi, de 50 anos, conhecido como Tony, tá? Ele está hoje com 62 anos. Por tentativa de assassinato, a decisão foi anunciada no final da noite de terça-feira, dia 23, o juiz Danilo Fontenelle Sampaio, da 11ª Vara Federal. Marvizi é acusado de ser o mandante da tentativa de assassinato contra o então chefe da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, Jesus Ferreira. O crime aconteceu em 2008, lá em Fortaleza. Então esse é o vizinho de cela que está falando que sabe tudo em relação ao Adélio Bispo. Vamos lá rapidamente, para não ficar uma matéria muito estendida, porque aqui tem depoimentos exclusivos, depoimentos contundentes e depoimentos inéditos. Tá? Eu não tinha visto esse tipo de fala, não tinha vindo à tona, então agradeço demais você
que mandou para mim o link para poder repercutir aqui no canal, né? A gente começou com essa questão do Adélio e estamos bem mergulhados nessa questão de descobrir o que realmente aconteceu. Essa daqui é a matéria da revista Cruzoé, revista online. A testemunha fala e quer negociar. Tá todo mundo vendo bem aí? Matéria do Matheus Coutinho. Vizinho de Adélio Bispo na cadeia, o iraniano que escreveu a Jair Bolsonaro dizendo ter informações inéditas sobre o atentado de Juiz de Fora, depõe a polícia e afirma que só revela o que sabe se ganhar o perdão judicial do presidente. Só que há um problema. Ele é visto como um sujeito inconfiável e mentiroso. E eu já vou trazer para você uma contextualização que você só vai ver aqui comigo no finalzinho da live, tá? Como mostrou a Cruzoé em outubro, por ordem de Jair Bolsonaro, os órgãos de inteligência do governo têm despendido esforços para transformar em questão de Estado a investigação sobre o ataque à faca sofrido pelo presidente durante as eleições do ano passado. Matéria logo na sequência da facada, tá? O próprio Bolsonaro chegou a divulgar em 6 de outubro um vídeo na internet afirmando que recebeu uma carta de um vizinho de cela do autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, que teria pistas sobre o suposto mandante da facada. Há pouco menos de um mês revelamos que o autor da carta é o iraniano Farhad Marvizi, apelidado de Tony, e condenado por encomendar o assassinato de um auditor da Receita. Marvizi é um velho conhecido das autoridades por seus relatos pouco críveis e pelo hábito de escrever para autoridades e personalidades que vão de Donald Trump a Silvio Santos. Já preso em 2014, ele denunciou um suposto plano do primeiro comando da capital para sequestrar o ex-marido da então presidente Dilma Rousseff. Por causa do relato, a PF chegou a reforçar a proteção do ex-marido de Dilma por 7 dias. Depois concluiu que o suposto plano nunca existiu. O histórico do iraniano, porém, não impediu o governo de reunir esforços e empregar recursos para averiguar uma nova e igualmente explosiva revelação feita por ele. Nesta quinta-feira, o delegado encarregado da investigação do atentado, Rodrigo Moraes Fernandes, viajou de Belo Horizonte a Campo Grande para ouvi-lo. Cruzoé teve acesso ao depoimento no qual Marvizi apresenta uma proposta surreal. Ele diz que sabe o nome do suposto mandante do atentado a Bolsonaro e que poderia revelar ainda a qual facção criminosa Adélio estaria ligado, mas só conta se conseguir do próprio presidente da República o perdão judicial pelos seus crimes e a garantia de que poderá deixar Brasília rumo a Israel, deixar o Brasil, no caso, né, rumo a Israel ou aos Estados Unidos, onde residem seus familiares. Sim, um preso que cumpre penas que somadas superam 30 anos, além de homicídio, ele foi condenado também por descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E chegou a ser investigado até por suspeita de envolvimento com terrorismo, agora quer a confiança e o beneplácito do presidente. Esse aqui é o delegado, né, o Rodrigo Moraes, tomou os depoimentos do iraniano aí. Ao delegado Marvizi contou, vamos ver o que ele contou, né? Ao delegado Marvizi contou que teria se aproximado de Adélio em abril e obtido dele informações inéditas sobre o atentado, algo que sustenta poderia mudar os rumos da investigação. O iraniano afirmou ter descoberto que Adélio seria ligado a uma facção e que, além disso, lhe teria revelado o nome do mandante do crime e o nome de uma outra pessoa que supostamente o informou sobre a presença de Bolsonaro em um ato de campanha em Juiz de Fora. Os dois seriam políticos, segundo o relato. O ataque de Adélio só teria ocorrido após uma promessa de pagamento de R$500 mil para matar o doutor Jair. Sem um acordo com o presidente, ele não revela quem teria feito a promessa. Para completar, Marvizi disse que várias pessoas, na verdade o Marvizi, aqui pelo que eu sei, é com S, tá equivocado esse aqui. Para completar, Marvizi disse que várias pessoas da mesma facção a qual Adélio seria ligado foram a Juiz de Fora e deram cobertura para o atentado, informando inclusive a hora em que Bolsonaro estaria exposto. Há mais de um ano destrinchando o caso e baseado nos vários vídeos do momento do atentado que não mostram ninguém ajudando Adélio no dia, o delegado Moraes quis saber então o que o iraniano teria de concreto para confirmar a sua versão. O termo de depoimento obtido por Cruzoé registra o seguinte: perguntado ao depoente se tem algum dado concreto que possa dar o mínimo de credibilidade aos fatos que está narrando, principalmente em relação à participação de políticos e de facção no atentado em que foi vítima, o presidente Jair Bolsonaro afirma que não irá dizer mais nada, nenhum dado concreto, pois teme ser morto. Marvizi contou que, além de escrever para o próprio presidente, mandou também cartas sobre o suposto mandante do atentado para o vice Hamilton Mourão, para o procurador-geral da República Augusto Aras e também para o deputado federal Marcos Feliciano.
para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e até para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na ocasião. Em nenhuma delas ele chegou a mencionar os nomes dos outros supostos envolvidos no crime. Marvise ficou detido por cerca de um mês em uma cela vizinha a Adélio Bispo, na ala médica da Penitenciária Federal de Campo Grande. Adélio foi transferido para essa ala no dia 30 de abril, quase 2 meses depois de ser apresentado à Justiça. O laudo dos peritos oficiais atestando que ele sofre de transtorno delirante permanente. Marvise tem problemas decorrentes de má formação congênita, utiliza uma bolsa para urinar e precisa de manutenção constante, por isso costuma ficar na ala médica. Ao perceber de quem estava próximo, o iraniano viu uma oportunidade para se aproximar e, quem sabe, conseguir alguma informação que pudesse lhe garantir algum benefício na justiça, onde ainda responde a vários processos criminais. Meu, que Prison Break isso aqui, hein? Para quem não assistiu a série Prison Break, assista, vale muito a pena, parece história do Prison Break. Para puxar conversa a fim de obter informação, o depoente disse a Adélio Bispo que tinha um advogado muito influente em Minas Gerais chamado Dr. Joaquim José Miranda Júnior, que seria ex-corregedor-geral do DEPEN, que poderia ajudá-lo, que esclarece que era apenas uma mentira dita com o propósito de buscar informações da parte de Adélio Bispo, né? Então ele joga o verde para colher o maduro. Registraram os policiais. Indagado se o autor da facada lhe teria contado se mais alguém participou do ataque, o iraniano respondeu que Adélio Bispo teria dito pertencer a uma facção criminosa e que Adélio teria dito o nome da facção, ao que o depoente, mentindo para buscar confiança, disse também pertencer à mesma facção. Então, eu sou daquele lá, eu também sou, né, para ficar mais íntimo. Que o depoente se recusa a informar o nome da facção, pois teme por sua segurança. Depois emendou que Adélio Bispo teria dito o nome do mandante, bem como o nome da pessoa que falou a hora e a data em que Jair Bolsonaro estaria em Minas Gerais. Que o depoente também se recusa a fornecer esses nomes, pois teme sua segurança. É a partir daí que o depoimento passa a ganhar contornos insólitos. Mesmo se recusando a informar quem seria o suposto mandante e a pessoa que teria informado Adélio sobre a ida de Bolsonaro a Juiz de Fora, Marvise afirma que conhece os dois apenas da televisão. São pessoas da alta sociedade, não pertencentes a facções e que possuem muita influência, pois são políticos, afirmou. Depois ele reiterou que há uma facção criminosa da qual participa Adélio Bispo, que também está por trás do crime de que foi vítima o presidente Jair Messias Bolsonaro. É nesse exato momento que Marvise afirma que, mesmo temendo por sua segurança, pode contar tudo o que ouviu de Adélio, inclusive mostrando supostas provas, se Bolsonaro autorizar seu perdão judicial. Há alguma garantia de que as informações são verídicas? Ele mesmo diz. Irá dizer tudo o que foi dito por Adélio Bispo, inclusive os nomes, dando garantia de que é tudo verdade e que teria provas. Que, perguntado como faria essas provas, esclareceu que há muitas mensagens no computador de Adélio Bispo e áudios em seu celular, seus celulares no caso, né, que a gente já sabe que são 3 apreendidos e que não foram localizados até agora, mas que tem possibilidade de haver mensagens de uma pessoa mencionada por Adélio Bispo nesses equipamentos. O preso diz que há 99% de chances de a polícia encontrar mensagens capazes de elucidar o atentado nos equipamentos a partir do nome que ele estaria guardando em segredo. Afirmou ainda que Adélio ainda não abriu a boca para acusar a participação de outras pessoas por medo da facção a qual ele pertenceria. O próprio Adélio foi ouvido mais uma vez pelo delegado da Polícia Federal, chegou a ouvir uma oferta de delação premiada, mas disse não ter nada a acrescentar em relação ao que já afirmou nos depoimentos anteriores sobre a participação de outras pessoas no atentado. Ele sustenta que agiu sozinho. E a gente já tem algumas teorias aqui a respeito disso e pessoas que trazem também essas ideias, né? Dessa vez, o esfaqueador de Bolsonaro afirmou que desistiu de matar o atual presidente e seu antecessor Michel Temer. Antes ele afirmara que quando deixasse a cadeia iria assassinar os dois. Também disse que finalmente desistiu de lutar contra a maçonaria, que segundo ele seria a fonte de muitos males e de conspirações contra o Brasil. O delegado ouviu ainda o depoimento de outros presos, entre eles Felipe Ramos, ex-piloto de um helicóptero a serviço do PCC, preso sob acusação de participar do assassinato de 2 chefes da facção em 2018. Ramos teria admitido que, a exemplo de Marvise, tentou extrair informações do Adélio de modo a utilizá-las em um acordo de delação. Na cadeia, o autor do atentado a Bolsonaro virou definitivamente uma espécie de bilhete premiado. Em tempo, o Planalto ainda não se manifestou sobre a proposta de perdão judicial apresentada pelo iraniano. Então, essa é a matéria completa aqui da Cruzoé, está aqui o Adélio Bispo, né, no depoimento que ele fez. A gente passou esse depoimento na íntegra aqui. Questões a se pontuar.
Esse conteúdo, por mais que vocês tenham me mandado ele agora, ele é de 2019, ou seja, é um ano depois do fato. Outra questão a se respeitar aqui é que vocês assistiram Um Sonho de Liberdade? Tem uma cena que o cara fala assim, aqui ninguém é culpado. Né? E no Carandiru também tem uma cena que fala assim, aqui ninguém cometeu crime, só tem inocente preso aqui. Então o preso mente muito, né? E principalmente quando há um interesse de liberdade. Né? Quais são as barganhas de negociação de um preso? É justamente isso, conseguir uma informação valiosa para um presidente da República. Agora, quem prova essas conversas? Quem valida? Teria que fazer uma peneira, um pente fino para validar e aí sim ver se faz sentido o que ele está trazendo. Agora, por ele ter fama de mentiroso, né, de não ter credibilidade, a gente viu uma coisa parecida acontecendo com o tal do Dionísio, no caso do Celso Daniel, que do nada apareceu dando um depoimento que a mídia sustentava do crime político, né, falando para o delegado Romeu Tuma Júnior, e aí deu aquela reviravolta no caso, depois ele acabou sendo morto pela própria facção que se orgulhava de ter a autoria do crime contra o Celso Daniel. Então, me parece muito que o Farhad Marvice, ele está indo meio que nessa linha do Dionísio, sabe? De qualquer forma, eu também não descartaria a possibilidade de ouvi-lo, né? O Adélio, pelo que a gente sabe, continua preso em Campo Grande, talvez ele tenha outros vizinhos lá também, e talvez seria, sim, um caminho. Agora, parece-me que tanto esquerda quanto direita querem saber a verdade desse fato. E se esquerda e direita querem saber a verdade desse fato, eu acho que a resposta teria que vir para todos. E como vem a resposta? Com um depoimento do Adélio, com uma entrevista direta, através de um repórter bom, como é o Joaquim de Carvalho, que fez o documentário, mas sem viés. Tira a carteira do veículo, põe na mesa, vai lá à entrevista. Como o Cabrini, que a gente entrou em contato com a produção do Cabrini, e temos aqui uma palavra da produtora do Cabrini. Vamos ver se eu consigo pôr para vocês verem que o negócio é pesado. Não é fácil. Né? Agora, por que interditam o Adélio nesse ponto? Ó? Perguntei, deixa eu ver se eu posso pôr esse áudio, né? Olha lá. Angélica, tudo bem? Obrigado por responder rápido. Aqui é o Thiago Parigiani, eu sou jornalista aqui de São Paulo. A gente está com uma demanda em relação ao caso Adélio Bispo. Eu sei que o Cabrini está na Record agora, mas em 2018 estava tudo certo para ele fazer a entrevista com o Adélio e foi cancelado pelo STF. Ao que a gente sabe, foi o Gilmar Mendes que impediu essa entrevista de acontecer. Queria saber se você consegue me ajudar com essa resposta. Precisa saber se o Cabrini não tentou uma nova investida e o porquê que protegem tanto assim o Adélio, sendo que já conseguiram entrevistar Richthofen quando estava quente, a própria Elise Matsunaga, e o Adélio, que nem conseguiu consumar o ato do assassinato que ele tentou, eles não deixam entrevistar. Muita gente fala que, na verdade, a facada foi falsa. Tem uma série de coisas, né, que ficam no ar por conta dessa restrição. Parece que ele está num presídio no Mato Grosso, com transferência marcada para Minas Gerais, mas não se sabe quando. Você consegue me ajudar nisso? Aí temos a resposta da produção do Cabrini. Thiago, boa noite, tudo bem? Infelizmente, sobre o Adélio, quem cuida disso pessoalmente é o Cabrini, tá? E eu acabei de consultá-lo e ele disse que ele não pode falar sobre esse assunto. Ele toca esse assunto em sigilo sem dividir até com a equipe, tá? Sinto muito, não consigo te ajudar. Entendeu? Então é nesse pé. É nesse terreno aí que a gente está pisando. Então é por isso que eu preciso de você para compartilhar esse vídeo, para levar para frente, se a gente quer buscar a verdade, se a gente quer reativar um caso que muitos já querem enterrar. Para você estar resolvido o caso Adélio Bispo? Escreve aqui para mim. Você tem a resposta? Você sabe quem foi o mandante? Você sabe se teve mandante? Você acredita que a facada foi verdadeira? Ou você acredita que a facada foi falsa?
Conta aqui para mim, tá? É muito bom ter você aqui comigo. Não se esquece de se inscrever no canal para a gente se encontrar outras vezes. Em Busca da Verdade, canal Thiago Parigiani, sempre em cima da pinta. Se estamos aqui por você, esteja aí por nós.